o que vamos saber, compartilhando aqui e agora as matérias sobre o tema. Alguns o chamam de o Grande Silêncio, outros de o Paradoxo de Fermi. Ao longo das 6 últimas décadas, temos mantido nossos olhos e ouvidos atentos ao cosmos, buscando indícios de que não estamos sozinhos na galáxia. E à medida que prosseguimos nessa busca, torna-se cada vez mais difícil acreditar que somos únicos neste vasto universo. Vamos refletir por um instante. Dentro do universo observável, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias contendo, em média, 100 bilhões de estrelas. Algumas supergigantes abrigam até 100 trilhões de estrelas. Nossa própria Via Láctea possui entre 100 a 400 bilhões de estrelas. É razoável supor que existe uma quantidade igualmente impressionante de planetas orbitando essas estrelas, juntamente com complexos sistemas planetários que podem assemelhar-se ao nosso próprio sistema solar. Isso nos conduz a um inevitável questionamento. Onde estão todos? E considerando até mesmo nossa própria galáxia, por que não fomos contatados por uma civilização extraterrestre? É plausível supor a existência de várias civilizações avançadas por aí, e deveríamos ter ouvido ou visto algo de alguém até agora. Diversas explicações têm sido apresentadas para o enigma que é o Grande Silêncio, e alguns pesquisadores acreditam ter encontrado respostas para esse paradoxo. Qual será o destino da humanidade? Estamos destinados a cruzar caminhos com uma civilização alienígena em algum ponto futuro? Ou simplesmente estamos sozinhos no universo? Poderá a inteligência artificial ser a força que nos guiará rumo à nossa própria destruição, assim como ocorreu com outras civilizações avançadas? Ou existe uma possibilidade ainda mais perturbadora, na qual a IA já tenha planejado meticulosamente esse percurso sombrio? Prepare-se para descobrir isso e muito mais. O paradoxo de Fermi surge da curiosa constatação levantada por Enrico Fermi em 1950, durante uma conversa com colegas em um almoço em Los Alamos, sobre um cartoon mostrando alienígenas emergindo de um disco voador carregando latas de lixo roubadas da cidade de Nova York. Fermi ainda não sabia, mas foi daí que surgiu o seguinte enigma. Mesmo com a incontável quantidade de estrelas em nossa galáxia e a possibilidade de planetas habitáveis ao redor delas, não encontramos evidências concretas de vida extraterrestre. E isso é intrigante, supondo que muitas dessas estrelas possuam planetas na zona habitável, alguns dos quais poderiam ser semelhantes à Terra, ou até superterras. Dito isso, a Via Láctea deveria estar repleta de formas de vida inteligente, mas, até o momento, não observamos nenhum sinal tangível. Então, onde estão todas essas civilizações altamente desenvolvidas, com seus motores de dobra e outras tecnologias avançadas? Existem potenciais explicações para esse paradoxo que talvez nem seja realmente um paradoxo. Vários livros foram escritos oferecendo uma gama de soluções para o paradoxo de Fermi. Algumas dessas ideias parecem coerentes, enquanto outras podem ser um pouco assustadoras. Um dos argumentos lógicos levantados é que qualquer civilização que possa existir está tão distante de nós que o contato seja praticamente impossível. Esqueça os filmes de ficção científica, onde a comunicação interestelar instantânea parece possível. Na realidade, isso não é alcançável através das vastas distâncias do espaço. Ondas de luz e rádio, bem como outras ondas eletromagnéticas, viajam no limite da velocidade da luz no vácuo, que é cerca de 300 mil km por segundo. Essa velocidade é rápida, mas ainda insuficiente para superar as enormes distâncias. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano terrestre, aproximadamente 9 trilhões de quilômetros. Imaginemos um cenário em que há uma colônia no exoplaneta mais próximo da Terra, que é a Próxima Centauri. Se essa colônia enviasse uma mensagem para a Terra e perguntasse como estamos, levaria 4,2 anos para recebermos essa mensagem e outros 4,2 para receberem uma resposta, o que significa que a troca de uma única mensagem levaria cerca de 8 anos e meio para ser feita. É difícil entender que tipo de conversa você teria com alguém de Próxima Centauri com tanto intervalo de tempo, e isso se aplica apenas a um sistema vizinho. A galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, o que significa que, quando recebêssemos uma mensagem de lá, ela teria sido enviada há 2,5 milhões de anos, e a civilização remetente provavelmente já teria desaparecido, a menos que tenha atingido um nível de desenvolvimento tecnológico para viajar entre as estrelas. Enquanto procuramos por sinais de rádio de uma possível civilização extraterrestre, também temos emitido uma tonelada de nossos próprios sinais de rádio,
tornando-nos bastante ruidosos. Considerando isso, seria possível que alguém lá fora pudesse nos ouvir? Bem, há um ponto importante a considerar. A Via Láctea tem um diâmetro de mais de 100 mil anos-luz, enquanto nossas transmissões de sinais de rádio abrangem cerca de 100 anos-luz, já que estamos transmitindo esses sinais há pouco mais de 100 anos. Para comparação, o pequeno ponto azul nessa foto é um círculo com um diâmetro de 200 anos-luz, destacando porque possivelmente não fomos ouvidos por outros até agora. Mas isso também depende de quanto tempo uma civilização extraterrestre estaria transmitindo sinais de rádio. Uma pesquisa foi conduzida utilizando um modelo para estimar parâmetros relativos à distribuição das estrelas dentro da Via Láctea e a possível frequência da existência de vida. Este estudo concluiu que somente 1% da Via Láctea pode ter sido coberto por transmissões de rádio provenientes de diversos planetas. Além disso, estima-se que teremos de aguardar cerca de 1500 anos antes de haver alguma possibilidade de captar transmissões alienígenas. Entretanto, outro estudo sugere que levará mais de 400 mil anos até que possamos receber algum sinal de uma civilização inteligente. Uma explicação sinistra para o silêncio do espaço sideral é a possibilidade de que possamos ser a primeira civilização avançada a alcançar o nível tecnológico atual, o que é consideravelmente baixo em uma escala galáctica. Poderíamos ter emergido no universo cedo demais, com a extinção iminente antes do surgimento de outros seres inteligentes. Ainda estamos longe de conquistar viagens interestelares, algo que visionários como Elon Musk consideram possível no futuro, e ainda não aproveitamos todo o potencial do Sol, que eventualmente engolirá os planetas internos do Sistema Solar em cerca de 5 bilhões de anos. Contudo, muito antes desse cataclisma solar ocorrer, a Terra certamente se tornará inabitável. Com isso em mente, se desejar sobreviver e perdurar, a humanidade deve estar preparada para deixar o planeta e encontrar um novo lar entre as estrelas. Cerca de 90% das estrelas do universo são de sequência principal. Isso inclui o nosso Sol. E este mesmo processo de evolução estelar também afeta todas as estrelas de sequência principal, a qual pode muito bem extinguir muitas formas de vida, possivelmente até civilizações avançadas, antes que possam atingir a capacidade de viajar entre as estrelas. No entanto, a situação também pode ser vista de forma reversa. E se formos os últimos a ingressar nas engrenagens do universo? Talvez tenha havido tempo suficiente para civilizações tecnologicamente avançadas conquistarem o espaço, assim como para muitas outras civilizações surgirem e desaparecerem. Alguns pesquisadores ainda apresentam mais explicações alternativas. O astrofísico americano Michael Hurst simplesmente afirmou que eles não estão aqui, portanto, eles não existem. Ele argumentou que a colonização da Via Láctea poderia ocorrer em um intervalo de tempo significativamente menor do que a idade da própria galáxia. Para nós, humanos, essa colonização poderia ser realizada enviando expedições a 100 estrelas mais próximas, todas a até 20 anos-luz de distância do Sol. Cada uma dessas colônias, por sua vez, enviaria suas próprias expedições e assim sucessivamente. Nesse ritmo, grande parte da Via Láctea poderia ser explorada em cerca de 650 mil anos, mesmo considerando que o intervalo entre as viagens seria igual à duração de uma única viagem, e o tempo necessário para atravessar a galáxia seria aproximadamente o dobro. Combinado ao fato de que a Via Láctea tem cerca de 13,6 bilhões de anos, sugere que houve tempo mais do que o suficiente para uma civilização avançada nos alcançar, a menos que a exploração espacial tenha começado menos de 2 milhões de anos atrás. E isso ilustra como uma civilização em expansão poderia rapidamente se disseminar por sua galáxia hospedeira. O mesmo princípio se aplicaria a quaisquer civilizações avançadas na nossa própria galáxia. Portanto, a ausência de assentamentos extraterrestres em nosso sistema solar sugere que tais civilizações podem não existir, presumindo, é claro, que essa expansão seria uniforme por toda a galáxia. A notável ausência de uma civilização extraterrestre abrangendo a galáxia pode sugerir uma de duas coisas. Ou as viagens interestelares são extraordinariamente difíceis para as civilizações desenvolverem, ou a evolução da vida é um evento excepcionalmente raro. Alguns pesquisadores propõem que algumas civilizações podem migrar para uma estrela anã K ou M próxima, antes que a evolução estelar destrua seu planeta natal. Dois pesquisadores, chamados Hansen e Zuckerman, estimaram que tal motivação para a migração de uma estrela de vida curta para uma de vida longa resultaria em uma fração de civilizações sobreviventes em torno de estrelas de baixa massa, podendo variar de 30% a 72%. Mas a pergunta continua sem resposta. Onde está todo mundo? Recentemente, outros dois pesquisadores exploraram uma abordagem diferente para decifrar o paradoxo de Fermi, chamada de escala superlinear.
O cerne do estudo reside na análise das flutuações da ascensão e queda das civilizações humanas ao longo da história. Eles examinaram como as grandes cidades surgiram e declinaram, o que trouxe à tona uma ideia intrigante em relação às civilizações alienígenas. Essa perspectiva leva a 2 possíveis cenários. No primeiro, uma civilização reconhece que está crescendo de maneira insustentável e opta por não colonizar outros mundos. No segundo cenário, uma civilização não percebe essa situação e continua a crescer de forma exponencial, colonizando outros planetas até que as demandas energéticas dessa expansão constante se tornem insustentáveis. Caso não intervenham, eventualmente chegariam a um ponto de singularidade, um ponto de não retorno, onde não poderiam salvar sua civilização do colapso total. O aspecto mais intrigante desse estudo é que, se não fossem as imensas distâncias entre nós e outras estrelas, seríamos capazes de identificar facilmente uma civilização alienígena à beira do colapso devido à enorme quantidade de energia que ela emitiria. Outra teoria bizarra sugere que algumas civilizações extraterrestres podem estar em estado de hibernação ou silenciosamente esperando para migrar para outra região da galáxia. O astrofísico americano Michael Hart propôs que as civilizações poderiam aproveitar encontros estelares próximos para expandirem-se rapidamente pela galáxia, sem a necessidade de viagens espaciais relativísticas. Essa ideia também pode explicar por que ainda não detectamos nada. Para ilustrar, se decidíssemos lançar um foguete em direção a Marte, seria lógico esperar até que o planeta estivesse em seu ponto mais próximo da Terra ou do periélio. Portanto, é possível que algumas civilizações estejam esperando, possivelmente por séculos, para atravessar sistemas estelares próximos. Mas há ainda mais fatores que contribuem para a nossa falta de detecção ou comunicação com civilizações alienígenas. Vários autores, incluindo o renomado Carl Sagan, observaram que o crescimento exponencial da população em toda a galáxia é insustentável. Isso sugere que qualquer tentativa de expansão galáctica deve ter motivações além do mero aumento populacional ou consumo de energia. Ainda que seja possível que civilizações tecnologicamente avançadas de longa duração optem por não se expandirem, é igualmente viável que essas civilizações busquem a colonização galáctica para garantir sua própria longevidade. Mas a colonização galáctica não é a única razão que poderia motivar uma civilização extraterrestre a explorar sistemas estelares próximos. Sistemas estelares compostos por anãs G que hospedam planetas habitáveis semelhantes à Terra podem ser destinos atraentes para potenciais visitantes extraterrestres interessados em estudar a evolução da vida em diferentes mundos. Essa abordagem de pesquisa poderia abranger até mesmo a exploração remota, empregando sondas autorreplicantes. Essa perspectiva pode explicar o recente aumento de avistamento de OVNIs em todo o globo. É possível que uma civilização avançada esteja nos observando, aguardando o momento propício para estabelecer contato, ou possivelmente sua intenção seja somente a observação, sem o desejo imediato de comunicação. Em 1933, o pioneiro da exploração espacial, Konstantin Tsiolkovsky, especulava que seres alienígenas provavelmente seriam muito mais avançados do que nós, o que os levaria a nos observar com um interesse similar ao nosso ao observar animais em nosso planeta. 40 anos depois, um radioastronômico chamado John Ball chegou a uma conclusão semelhante, sugerindo que os alienígenas poderiam nos ver como uma espécie de zoológico. Isso é conhecido como a hipótese do zoológico, que sugere que outras civilizações inteligentes estão nos monitorando sem se revelar. Outros radioastrônomos argumentaram que os alienígenas podem estar mantendo uma distância segura até que possamos oferecer algo de valor ao chamado Clube Galáctico. No entanto, isso exigiria que todas as civilizações interestelares existentes fizessem o mesmo. Essa coordenação provavelmente seria difícil de acontecer não apenas em nossa galáxia, mas em todo o universo. É essencial levar em consideração que, ao sermos observados de uma perspectiva externa, possivelmente parecemos ser uma espécie hostil. A narrativa de filmes em que alienígenas de distantes galáxias atacam a Terra e quase exterminam a raça humana está enraizada na nossa cultura. Portanto, caso haja vida inteligente observando-nos, é razoável supor que eles interviriam para impedir nossa autodestruição, em vez de permitir nosso aniquilamento. Então talvez por isso tenham optado por manter-se afastados. Considerando todas as ideias discutidas, existe ainda outra perspectiva que poderia explicar o silêncio do universo. É notório que a inteligência artificial está em crescimento, levando preocupações de que, se não for devidamente controlada, poderá eventualmente considerar a humanidade como uma ameaça e nos eliminar. Pior ainda, ela poderia nos subjugar como escravos. A IA poderia tentar colonizar a galáxia, percebendo o que a evolução estelar reserva para o planeta Terra. Diferentemente de organismos biológicos como nós humanos, não teria restrições e,
portanto, poderia realizar tal colonização de maneira mais eficaz usando máquinas. Uma inteligência artificial hostil poderia involuntariamente eliminar outras civilizações, algumas até da mesma forma que uma equipe de construção, sem perceber, destrói um formigueiro para construir um edifício. Poderia até utilizar sondas de von Neumann, que são naves espaciais autorreplicantes que imitam características de organismos vivos ou vírus. Imagine um cenário em que uma frota de naves robóticas assassinas invada nosso sistema solar com a intenção de explorar recursos. Tais máquinas autorreplicantes que imitam nossos piores medos seriam extremamente desafiadoras de conter para qualquer civilização. O impulso da IA para adquirir todos os recursos possíveis será implacável, e apenas um agente mal intencionado é suficiente para causar estragos. Se nossa IA se tornasse desonesta, poderia preencher um superaglomerado inteiro com cópias de si mesma e transformar um sistema solar em um supercomputador, e não adiantaria perguntar por que ela faria isso. O que importa é que ela poderia. Boom. The end. Start again. Além desses pensamentos alarmantes, surge a questão de quando a IA atingiria a singularidade, ponto sem retorno, quando sua expansão se torna insustentável. Se a IA não reconhecesse o perigo inerente da rápida colonização e não conseguisse moderar seu crescimento, acabaria entrando em colapso. Talvez seja por isso que a humanidade parece ser a única restante no universo. É possível que, em algum ponto, a IA tenha tomado o controle, causado nossa extinção, semelhante aos filmes da série O Exterminador do Futuro, e posteriormente colonizado a galáxia, enquanto, consciente ou inconscientemente, eliminava outras formas de vida e civilizações avançadas. Mas, quando a civilização das máquinas eventualmente colapsou, talvez não tenha compreendido a razão e, portanto, tenha criado uma simulação de nós para entender como tudo aconteceu e por que ocorreu o colapso. Essa ideia, embora complexa, poderia explicar muitos mistérios, ainda que possa parecer uma ideia extremamente absurda. À medida que nos aprofundamos por diferentes teorias para desvendar o paradoxo de Fermi, uma abordagem particularmente sombria surge: a enigmática hipótese da Floresta Negra, inspirada no intrigante romance de ficção científica The Dark Forest, de Liu Cixin. Imagine que o universo é como uma vasta floresta escura, onde cada civilização se esforça para sobreviver. Nessa perspectiva, não é possível saber as intenções de outras espécies exóticas lá fora. Algumas podem ser compreensivas, enquanto outras hostis. Mesmo que não sejam hostis, a expansão das civilizações em um universo de recursos limitados aumenta o risco de conflito por esses recursos compartilhados. O ponto central dessa teoria é que a vida inteligente, enfrentando incertezas quanto às intenções de outras espécies, opta pelo caminho mais seguro: eliminar qualquer outra forma de vida antes que elas possam fazer o mesmo. Isso leva à premissa de que o universo é uma floresta escura, onde a sobrevivência é a prioridade. Com base nessa ideia, toda vida inteligente escolhe um curso de ação defensivo e sigiloso para garantir sua própria existência. Essa teoria apresenta uma perspectiva única e sombria sobre por que ainda não detectamos sinais de civilizações alienígenas no universo. A hipótese da Floresta Negra nos instiga a considerar não apenas a busca por sinais de vida, mas também o profundo instinto de preservação que pode estar orientando as escolhas das civilizações desconhecidas. Uma possibilidade final é que simplesmente não haja outras civilizações lá fora, eliminando assim o paradoxo. Todas as hipóteses mencionadas anteriormente pressupõem a existência de inúmeras civilizações com as quais não conseguimos entrar em contato. No entanto, há pesquisadores que discordam disso e argumentam que a probabilidade do surgimento da vida é superestimada na equação de Drake, que é uma equação usada para estimar a quantidade de civilizações extraterrestres possíveis. Alguns ajustes nessa equação levaram a conclusões que sugerem a possibilidade de estarmos sozinhos em nossa galáxia com chances entre 53% e 99,6%. E entre 39% e 85% em todo o universo observável. E há a hipótese do grande filtro, que propõe que todas as civilizações devem superar um obstáculo significativo ou uma catástrofe a fim de progredir. A primeira barreira está relacionada à necessidade de um planeta habitável na zona adequada em torno de uma estrela, onde a vida possa surgir e se desenvolver. Posteriormente, essa vida deve evoluir de forma a ser capaz de reprodução através de moléculas de DNA e RNA. A complexidade deve aumentar, passando de células simples para células mais elaboradas e, em seguida, para organismos multicelulares que podem se reproduzir. Seres mais avançados precisam surgir, com a habilidade de criar e utilizar ferramentas. Essas formas de vida devem desenvolver tecnologia avançada que viabilize a exploração espacial, enquanto continuam a colonizar outros mundos sem se autodestruir. Considerando esses pontos, é possível que planetas com alguma forma de vida sejam relativamente comuns.
mas aqueles capazes de desenvolver uma vida tecnologicamente avançada são raros. O Grande Filtro sugere que algo geralmente dá errado, o que interrompe o surgimento de uma espécie, como impactos de asteroides destruidores de mundos, mudanças climáticas catastróficas ou até mesmo a instabilidade da estrela hospedeira. E isso também nos leva a questionar se há realmente outras civilizações lá fora. Quem sabe, talvez a resposta para o paradoxo esteja em entender o potencial das civilizações avançadas, e é exatamente aí que a escala Kardashev entra em cena. Imagine civilizações capazes de controlar a energia de uma estrela ou até mesmo de uma galáxia inteira. Se você ficou curioso sobre o que isso significa e como isso pode estar conectado ao nosso questionamento sobre vida extraterrestre, deixe seus comentários abaixo e continue conosco nessa jornada para descobrir a verdade. Nos vemos no próximo vídeo. E muito obrigado por assistir.